Com Deus. Quem está feliz com as lutas? Senão não tem vitória, né, irmão? Vamos ler um texto na palavra de Deus, 2 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 20. Eu estou alegre, estou contente. Como diz um corinho, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente, né? Ele nos livra. Estou feliz com a presença de todos. Sejam bem-vindos vocês que estão nos visitando, né? É bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a casa de Deus. Este é o lugar que Deus escolheu para nos abençoar nesta noite. Você crê? Amém. Você achou? Diga amém. 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 20 e 21. Quem gosta de falar de morte? Diz assim a palavra de Deus: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram o bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém? Somente até aí. Pode se assentar. Fique à vontade. Falar de morte desse jeito aqui é bom, né? De uma morte que trouxe vida. De uma morte em que você pode enxergar o poder de Deus agindo. Eu estava lendo e meditando um pouquinho nesse texto. E estava pensando o quanto nós hoje, como igreja, como cristão, precisamos viver mais, praticar mais a palavra de Deus, orar mais, jejuar mais, ter mais comunhão com Deus. Hoje nós estamos aqui num culto intitulado Culto da Vitória, né? Sem luta não há vitória, mas luta sem oração e sem palavra, você também não tem vitória. Você vai ficar fraco, vai ser vencido e o inimigo vai conseguir te derrotar. Mas quem ora, jejua, lê a palavra, se prepara para toda e qualquer tipo de luta. Você pega o exemplo da vida deste homem de Deus, Eliseu, que ao ser chamado, abandonou tudo que tinha, abandonou o boi, abandonou pai, abandonou mãe, abandonou casa, e disse assim: eu vou seguir. E quando teve a oportunidade de pedir, pediu com sabedoria. Quem veio pedir uma bênção nesta noite? Tem que pedir com sabedoria, porque a Bíblia nos diz assim: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar naquilo que não traz proveito para a sua vida, né? Então nós temos que saber pedir. Eliseu, quando foi chamado por Deus através da vida do profeta Elias, que colocou a sua capa sobre ele, disse assim: segue-me. Ele falou: eu vou te seguir, eu vou abandonar tudo aqui, queimar, porque tem gente que abandona algumas coisas na vida para seguir Jesus, mas não se desfaz, guarda com carinho, para lembrar do passado, para lembrar das coisas que praticava. Eliseu falou assim: o negócio é o seguinte, é para mim tomar um novo rumo, é para mim seguir uma nova vida, então eu vou queimar tudo o que me relaciona com o passado. Vou deixar isso fora da minha vida, porque a minha vida agora tem um outro rumo, um outro caminho, o caminho que Deus preparou para ela. Deus preparou um caminho para você? E a palavra de Deus diz assim: só eu sei o que penso de vós. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos dele sempre serão maiores que os nossos pensamentos. Mas eu quero meditar com vocês um pouco hoje, dentro de tudo isso que eu estou falando, que Deus usou tanto Elias quanto Eliseu para realizar milagres, para trazer vitórias na vida de pessoas, trazer vitória à nação israelita. E como é que nós estamos hoje? Deus tem te usado?
Deus tem te usado? Jesus amado, eu fiquei com medo agora. Deus tem te usado, Deus tem que ter liberdade para me usar, para te usar, porque Ele opera em nós, por nós e através de nós, né? Ele quer fazer coisas grandiosas, mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar, porque nós não estamos vivendo uma vida de brincadeira diante de Deus. Nós queremos viver uma vida santa, justificada pela fé em Cristo Jesus. O profeta Eliseu realizou vários milagres e que vários deles são marcantes. Se eu pedir para você falar, você vai lembrar de alguns, vai ou não vai? Um deles, ele fez um pedaço, Deus fez um pedaço de madeira virar imã. O machado que flutuou, um ferro flutuar apenas com um pedaço de madeira que ele jogou em cima da água, e Deus fez o machado flutuar. Esse é o poder de Deus. Deus, através da vida de Eliseu, profetizou na vida de mulheres, né? Como a viúva, como a sunamita, disse para ela assim, dentro de determinado tempo você terá um filho, e dentro do tempo determinado ela teve um filho. Depois o filho da sunamita morre, e ela vai até o profeta, e o profeta vai à casa dela, entra no quarto onde estava a criança morta, deita sobre ela, né? Faz isso, anda, ora, deita sobre a criança, e a criança ressuscita. Será que nós temos este poder ao nosso favor? Será que Deus mudou? Será que Deus deixou de operar sinais, prodígios e maravilhas? Deus não mudou, ou seja, o poder de Deus ainda é o mesmo. Ele operou no passado, Ele opera hoje e continuará operando na vida de todo daquele que crê no Senhor. Quem crê no Senhor aí? A vitória é tua em nome de Jesus. Mateus 10, 8. Jesus falou para os discípulos assim, curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graças dai. Jesus deu uma ordem aos discípulos para usar essa autoridade, este poder. Se você pega a Bíblia, você vai ver muitos homens de Deus fazendo milagres acontecer pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a certeza das coisas que não se veem. O interessante no texto de que nós lemos é que os homens estavam levando alguém para sepultar, para enterrar. E quando eles viram o inimigo se aproximando, eles correram. E na primeira tumba que eles viram, eles lançaram aquele corpo. Aquele corpo, ao tocar aos ossos, não tinha pele, não tinha carne, não tinha nervo, tinha apenas ossos. Ao tocar os ossos do profeta, Deus libera poder através dos ossos do profeta e ressuscita o morto. Tem uma coisa que nós falamos muito, né? No mundo aí tem bastante gente, tá osso o negócio, né? Tá osso, tá difícil, tá duro, né? Tá osso para você, irmão? Para Deus basta o osso, Ele tem poder para transformar e para dar vida. No momento mais difícil, na coisa mais terrível, Ele pode mudar, Ele pode trazer vida, Ele pode trazer restauração. Porque muitas vezes nós falamos que está beleza, mas depois quando a gente deita no travesseiro é que a gente começa a inchar a cabeça. A gente começa a pensar nos problemas, nas dificuldades. E aí a nossa fé vai, Mas se nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Eliseu, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele fez, Ele faz e continuará agindo ao favor daqueles que creem nele. Ele mesmo foi que prometeu.
dá poder a quem crê. Quem crê que Ele está aqui? Quem crê que Ele te capacita a fazer milagre? Quem crê que Ele falou que você também pode? Olha o que diz São João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Jesus estava falando para os discípulos, vocês creem? Então pode ter certeza que através de vocês os milagres vão acontecer, maravilhas vão se concretizar. Agora olha para o seu irmão aí e fala para ele assim, você é discípulo de Jesus? É? Agora pede para ele assim, então declara a cura na minha vida. Recebe a cura em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. João 14, 12. Há poder no nome de Jesus. Irmão, nós temos que crer, nós temos que praticar, nós temos que viver. Porque não adianta falar eu sou cristão, não adianta falar Jesus cura, mas quando é para mim parece que não dá. Quando é para o outro eu até declaro, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Deus te abençoe. Mas quando é o meu problema parece que Jesus se torna fraco. Não é? E Jesus falou assim, quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Qual foi a última vez que você viu um morto ressuscitar? Ela viu ela mesma ressuscitar. Eu, pela misericórdia de Deus, eu sou um milagre vivo. Estou andando na terra ainda porque Deus me deu vida. Ao nascer, nasci já com problema. Já nasci com dificuldade. Sofria desde criança com bronquite asmática. Vivia de aerolim em aerolim. Tinha dia que não aguentava sair da cama, ficava... Não conseguia respirar. Mas um dia Jesus me revelou na igreja e me curou. De lá para cá não tem bronquite, não tem nada de asma, porque Jesus me curou. Eu era uma criança que quando me machucava, ficava dias e dias, quase meses para cicatrizar. Mas um dia Jesus me revelou na igreja. Eu fui curado do diabo da Bete e fui curado para a glória de Deus. Hoje qualquer machucado cicatriza rapidamente. Porque Deus é o Deus que cura. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O poder não mudou. O que mudou é a nossa fé. A nossa convicção. Ele te dá poder. E nós precisamos entender que Ele nos reveste de poder e autoridade, não para a gente ficar se aparecendo, mas é para a gente usar. E não é para a gente esconder. Não é para a gente guardar numa gaveta. É para você pôr em prática. Eliseu falou para a mulher, vai, pega o que você tem, entra na sua casa, fecha a tua porta e faça o que eu estou te falando, que milagre vai acontecer. Ela começou a fazer o que o profeta disse e teve a sua necessidade ressarcida em abundância, porque ela praticou o que o homem de Deus estava dizendo. A palavra de Deus diz assim, crê no Senhor e sarareis, crê nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes nós recebemos palavras de vitória, palavras liberadas de bênção, mas nós não cremos. Como que você vai ser abençoado se você não crê? Como você vai reviver milagres se você não crê? Como você vai realizar milagres se você duvida? Nós temos na Bíblia ordens de Deus, ordens do Senhor para praticarmos. Parece impossível, não parece? Eu vou orar pelo cara lá e ele vai ser curado.
Não é você que faz, irmão, é Deus que faz através de você. É Deus que age em você e por você Ele realiza milagre. Você quer vitória? Começa a praticar o que Deus te deu. A fé, começa a praticar a palavra, começa a praticar o que Jesus nos ensinou. Use essa ordenança, que diz assim, Marcos 16, do 15 ao 20, não precisa nem você ler, né? Você já sabe. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está... E não é condenado apenas ao inferno, não, irmão. Se você não crê, você está condenado a não receber as bênçãos advindas dos céus. Se você não crê, você não alcança milagres na sua casa. Se você não crê, a sua vida de crente é uma pindaíba, porque você não crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você precisa. Quem crê? Ufa! Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, no nome de Jesus. Escuta o que você pode fazer no nome de Jesus, se você crê. Se você crê. Diz assim, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios. Qual foi o último demônio que você expulsou? Amém. Amém? Falarão novas línguas. Quem tem falado em línguas aí? Esse daqui não faz não. Porque se você fizer para se aparecer, você está tentando a Deus. Pegarão serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso aqui, irmãos, a gente tem que entender a palavra de Deus. Aconteceu com o apóstolo Paulo, lá na ilha de Malta, quando ele estava ajudando a fazer a fogueira, que ele foi pegar graveto, uma serpente pegou em sua mão, o prendeu pela mão. Os moradores da ilha olharam para ele e falaram assim, esse cara só pode ser muito ruim, porque o mar... Ele escapou do mar, não morreu no mar, mas chegou aqui na ilha, a serpente venenosa pegou na sua mão. Ele está condenado à morte. Mas eles ficaram olhando e Paulo ficou com aquela serpente na mão e fez assim, jogou no fogo. E eles esperaram Paulo morrer, mas Paulo não morreu. Porque se pegarem serpente, não lhe fará dano algum. Não foi proposital, não foi para se aparecer. Nós não podemos usar o poder de Deus para se aparecer. Que a Bíblia diz e que nós devemos fazer é que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que tudo que aconteça em mim seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então não vai sair daqui, pegar a serpente e falar, morde aí que eu tenho fé. Tem pastores que faziam isso daí e morreu. Envenenado com o veneno da cobra. Você pode procurar na internet aí que você vai ver. Não vai beber veneno, porque a Bíblia te ensina, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então não quero ninguém bebendo veneno. Depois não adianta chamar o pastor para orar. Né? E aqui continua. E porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora, a diferença entre os discípulos lá e da igreja de hoje. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Sabe qual que era a diferença? É que eles praticavam o que Jesus falou. Jesus foi levado ao céu, os discípulos começaram a pregar. Depois de receber o Espírito no dia de Pentecoste, Pedro começou a pregar, começou a falar, 3.000 almas se converteram. Ele estava indo na oração
No templo, na porta formosa, o coxo disse assim: ei, me dê uma esmola. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Irmão, há poder no nome de Jesus, e você tem que ter essa autoridade na sua vida. Ou, vamos viver aí, ó. Eu creio, mas não creio. Eu creio, descrendo. Quando eu estou na igreja, eu sou o Hulk. Mas quando eu saio daquela porta para fora, eu sou o Bruce Banner. Estou com as bermudas relaxadas e só de bermuda, caindo, segurando para não perder. Pela fé, você pode alcançar o impossível diante de Deus. Amém? Quem vai alcançar? Mas, irmão, para que você tenha esse poder, essa autoridade, crer é necessário, mas é preciso manter-se se alimentando, bebendo, se enchendo, porque você só pode dar uma coisa que você tem. Quem tem R$2.000 para me dar aí agora? Quem tem? Então você não pode me dar, certo? Porque você não tem. Mas quem tem 50 centavos para me dar? Vocês estão que nem eu, irmão. Tá pedindo para 2, né? Nós só podemos dar aquilo que temos. E Jesus falou assim: gente, escuta aí. No último dia, o dia da festa, da grande festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, Jesus estava falando para eles assim, ó, pode ficar tranquilo. Vocês têm sede de milagre, vocês têm sede de bênção, vocês têm sede de operar milagre, pode ficar tranquilo. Vinde a mim, porque eu tenho o suficiente para dar a você, e vai nascer em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como está a fonte aí? De que fonte você está bebendo ultimamente? A fonte da vida é Jesus. A fonte do poder é Jesus. Se você não se alimenta, se você não bebe da água da vida, logo o que há dentro de você é morte. Se Jesus disse assim, eu sou a fonte da água da vida, se você não bebe dele, o que há dentro de você é morte. Não há poder em você. Quem já recebeu o Espírito Santo? Nessa época ele não tinha vindo ainda, mas ele já veio. E todo mundo que o aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada nele. Ou seja, o cara acabou de aceitar Jesus, se caiu endemoniado, ele tem poder para expulsar o demônio. É ou não é? Aí você fala assim, pastor, eu não sei não, porque eu tenho 20 anos de evangelho, não expulsei nenhum ainda. Pastor, eu tenho 25 anos de igreja, nunca orei por um enfermo. Tudo é possível ao que crê. O poder não mudou. A virtude de Jesus continua a mesma. Quando você toca nele com fé, dele sai virtude para te curar. Quando você toca em alguém com fé, no nome de Jesus, sai virtude dele para curar aquela pessoa. Eu não acho que vocês não estão acreditando nisso, não. Eu acho que vocês estão assim, será? Então nós precisamos nos alimentar de Jesus. Nós precisamos estar em contato com Ele. Qual era o segredo de Elias? Ele orava. Qual era o segredo de Eliseu? Ele orava. Ele vivia em santidade.
Ele vivia para fazer a vontade de Deus. Ele não ficava murmurando daquilo que ele estava vivendo. É tanto que quando a Sunamita fala, não, a gente vai construir, a gente tem aqui um quartinho, só faltou falar para ela assim, não, não precisa não, moça, eu tenho tudo o que preciso. Jesus é o meu seguro, Jesus é o meu guarda. Nós precisamos entender que Ele supre as nossas necessidades, que Ele nos guarda. Mas nós podemos ou não realizar milagres? Não. Só 2 pessoas falaram sim? Podemos ou não? Temos autoridades ou não? Sabe por que não acontece no nosso meio, na nossa vida? Aliás, acontece alguma coisinha, né? Pela misericórdia de Deus ainda, nós estamos em pé. Ele de vez em quando te cura, Ele dá um coração novo, dá uma veia nova, né? E a gente fica... Mas Ele pode fazer muito mais, irmão. Ele quer fazer muito mais. Mas nós não vamos poder realizar milagres se nós estivermos como os discípulos estavam. E eu acho que a gente está meio parecido ultimamente. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, certo? Viu Jesus fazer milagres, certo? Viu Jesus ressuscitar Lázaro, certo? O tanto de milagre que aqueles homens viram. Jesus falou para ele, ó, pode ir, prega o evangelho, expulsa demônio, cura o enfermo. Falou para todos. Só que um dia Jesus estava no monte orando com 3 discípulos e os outros estavam lá embaixo. E um pai chegou com um filho endemoniado e falou para os discípulos assim, expulsa o demônio dele. Olha, ele sofre tanto. O inimigo lança ele no fogo, já tentou matar ele de várias formas. Você conhece alguém assim, não conhece? Você já viu alguém falando assim, nossa, lá na minha família tem uma pessoa que é assim, 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 e aí você falou assim, isso é o diabo. Você foi lá expulsar? Amém. Vamos continuar. Porque nós estamos igual aos discípulos. Mateus 17, que do 15 ao 21, diz assim, Senhor, tem misericórdia do meu filho lunático, sofre muito, muitas vezes vai no fogo, na água, e eu trouxe aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, talvez essa resposta sirva para mim e para você hoje. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximou de Jesus em particular e disseram, por que não podemos expulsá-lo? Nós não podemos expulsá-lo. Por quê? E Jesus disse, por causa da vossa pouca ou pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé do tamanho ou como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Nada vos será, meu Pai do céu, essa palavra é forte. Nada vos será. O impossível pertence a Deus. E Jesus está dizendo aqui, nada vos será impossível se você crê, se você usa a fé, ainda que seja pequena, nada é impossível. E depois ele fala assim, essa casta de demônio não sai, senão pelo jejum e pela oração. Pergunta prática e rápida, você tem praticado esses 2 itens? Amém, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Que bom. Nem que seja a partir de agora. Né? Nem que você comece hoje, que nós começamos agora.
jejum, oração, porque o inimigo vai tremer, o inferno vai abalar e a vitória você vai alcançar no nome de Jesus Cristo. Sabe por que precisamos praticar a palavra, irmão? Não é porque nós vamos fazer dela desodorante, andar com ela debaixo do braço, para cima e para baixo, para mostrar para o seu vizinho que você é crente. Não, você não mostra para o seu vizinho que você é crente tendo a Bíblia debaixo do braço. Você mostra para o seu vizinho que você é cristão, operando o que Jesus operou quando estava na terra, fazendo a obra dele da maneira que ele quer que seja feita. Sinais, prodígios e maravilhas têm que operar na nossa vida. Glória a Deus por essa palavra. Por que precisamos praticar a palavra? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Quem crê que Ele existe? Sério mesmo? Quem crê que Ele está aqui? Não, se você não crê, eu vou te dizer. Ele falou assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá, presente, no meio deles, com eles. Ele também disse assim: não fique preocupado não, filho, fique tranquilo, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por que você falou para Deus hoje: Deus, aonde o Senhor está? Parece que o Senhor esqueceu de mim. Você tem que crer que Ele existe. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Irmão, como eu queria estar que nem Eliseu. Como eu queria estar como Eliseu era. Como eu queria viver num tempo em que a igreja estivesse realmente cheia de Jesus Cristo, cheia da palavra, tendo para distribuir, para dar, de graça você e de graça você distribui. Nós não estamos distribuindo, precisamos compartilhar o evangelho da salvação, precisamos compartilhar a palavra de milagre, de restauração, de transformação. Quem foi transformado por Jesus aí, dê um glória a Deus. Quantas pessoas sabem que você era o que você era e que você é assim porque Jesus mudou a sua história? Para quantas pessoas nós pregamos o evangelho fora dessas portas? Nós estamos terminando o ano de 2018 e nós podemos contar nos dedos de uma mão só quantas almas se converteram neste lugar. E a culpa é de Deus? É falta de poder em Deus? É falta de atitude minha? Agora eu quero que você faça isso também. É falta de atitude minha. Nossa não, é sua. A gente tem essa mania, é nossa. Jesus falou: ide para todos nós. É sua, é minha, é nossa. No geral é nossa, mas no particular é tua. Esse negócio de falar é nossa é para disfarçar a nossa culpa. Joga no todo. Não, assume a culpa. Bate no peito. Eu falhei. Eu deixei de fazer. Eu deixei de ser mais temente a Deus. Eu deixei de buscar mais. Eu deixei de agir mais. Eu deixei de falar mais do evangelho. Falei mais da vida dos outros, mais da vida alheia. Porque o evangelho de Deus é poder para a salvação. Olha aqui como nós estamos. Nós não estamos nem como os ossos de Eliseu. Porque os ossos dele, Deus usou para fazer milagre. Se alguém encostar perto de nós, está mais fácil morrer. Nós estamos que nem lá em Ezequiel, capítulo 37 de em diante, do versículo 1 até o 11, até o 14, se não me falha a memória, aonde Deus dá uma visão para Ezequiel da situação de Israel. Israel estava como um vale de ossos sequíssimos, que não tinha vida, não tinha esperança, não tinha convicção, não tinha certeza. Mas Deus falou assim: profetiza, porque eu vou levantar um poderoso exército desses ossos.
Tá osso, irmão? Deus pode te levantar e te fazer um soldado valoroso do exército dele. Porque o poder não mudou. Deus ainda é o mesmo ainda ele é. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Há poder no nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque